Hoje nós vamos mostrar para vocês casos de pacientes que tiveram ou a perda total dos seus dentes ou em alguns casos de pacientes que tiveram a perda parciais dos dentes. Então a gente vai mostrar todo o decorrer do processo e até o resultado que a gente conseguiu chegar desses tratamentos, tá? Morgana vai começar apresentando para vocês um caso que é de uma reabilitação então total. Começar mostrando as fotos, que eu acho que é muito mais explicativo, a gente consegue passar para vocês muito melhor o que a gente quer dizer, né? Então vamos nesse nosso primeiro caso. Então esse paciente compareceu ao consultório, então um paciente de 60 e poucos anos, muito querido, mas ele compareceu e esse era o sorriso do nosso paciente, né? Então eu dizia para ele, sorri mais, mas ele dizia, não, mas eu passei tantos anos com vergonha, com medo, a pessoa vai deixando e a pessoa aprende já a não sorrir, né? Então o máximo que eu conseguia extrair de um sorriso dele era esse sorriso, né? Aqui quando a gente fez a foto abrindo, aí a gente viu uma série de problemas, né? Então por isso que essa pessoa às vezes vai se deixando e quanto mais a pessoa vai se deixando, ela tem mais vergonha ainda de procurar ajuda, porque tem medo que falem que a pessoa se abandonou, coisa assim, e não precisa, né? A gente está lá realmente para ajudar, para melhorar toda essa situação. Então esse paciente acabou desenvolvendo uma série de problemas, porque primeiro ele teve perda de vários dentes, né? Então ele não tem dente posterior, né? Não tem dente posterior. Aqui em cima ele perdeu todos os dentes, só tinha esses dentes aqui da frente que já estavam bem desgastados. Aqui embaixo tinha restos radiculares de raízes, com apenas esses outros dentes. Uma coisa que a gente vê muito nesse tratamento aqui é a perda de dimensão vertical desse paciente. Então, o que é essa perda de dimensão? Vocês podem ver que aqui os dentes inferiores dele estão encostando na gengiva em cima. Então, aqui deveria ter dentes nessa região, né, para ocluir os dentes de cima com os dentes inferiores. E aqui os dentes inferiores estão batendo na gengiva em cima. Aqui na frente os dentes já foram bem desgastados, então para vocês verem como o paciente teve perda de dimensão, que é aquela perda que a gente coloca, que é da base do nariz até o queixo, então isso aqui foi diminuído nesse paciente, né? Aqui tendo mais uma vista, então como vocês podem ver, como não tem dente em cima e ele fechando os dentes batendo na região superior, tá? Aqui uma vista dos dentes superiores. Então aqui tinham restos de raízes que estavam bem inflamados, que tinham cistos, tá? Então aqui dentes inflamados, esse paciente relatava na parte de baixo esses dentes já estavam bem amolecidos, por quê? Por causa da infecção, da doença periodontal, então não tinha só a parte da infecção no tecido ósseo, também na parte da gengiva, então o paciente relatava dor nessa região, porque quando ele ia comer qualquer coisa, a gengiva já doía, né? Então o que ele me relatava? Dificuldade já de fazer várias coisas até na vida social. Então, ir num jantar ou sair para fazer alguma coisa, isso já se torna difícil porque a pessoa realmente não consegue se alimentar com qualquer coisa. Tem que ser alimentos mais pastosos, coisas mais moles que o paciente consiga ingerir, né? Então aqui isso que a gente chama de um tratamento reabilitador, né? A gente tem que refazer a dimensão desse paciente, a gente tem que recuperar todas essas alturas perdidas e instalar novamente os dentes. Isso aqui, então, na parte da cirurgia inferior. Então aqui a gente já tinha terminado a cirurgia inferior, ele já está com os componentes de moldagem dos implantes, então foi extraído todos aqueles dentes, foi feita uma limpeza de todo o tecido ósseo, foi feita uma limpeza daquela gengiva inflamada, colocado 4 implantes, então aqui já está com os componentes de moldagem. Por quê? Porque embaixo nós fizemos carga imediata. Então o que é a carga imediata? É um trabalho que a gente remove os dentes, coloca os implantes, molda para prótese, tudo no mesmo dia e após 3 a 5 dias a gente já está instalando a peça definitiva nessa região, tá? Então aqui já o trabalho sendo feito em laboratório, então vocês conseguem visualizar os 4 orifícios saindo bem no meio dos dentes, aonde tem que ser, né? E a prótese, então os novos dentes, a gengiva toda caracterizada, né? A parte da conexão
com os implantes, então 4 implantes inferiores, né? Os dentes, aqui a prótese superior em cima, como foi feito uma prótese provisória. Então, primeiramente a gente fez uma prótese carga imediata inferior e uma prótese total superior provisória, onde ele passou algum tempo até ter a cicatrização inferior, alguns dias, e aí entramos para a cirurgia superior, onde foi extraído aqueles dentes superiores e instalados 6 implantes. Então foram instalados 4 implantes na parte inferior, 6 implantes na parte superior, para que a gente pudesse ter uma prótese protocolo tanto em cima quanto embaixo. Então aqui os 6 implantes instalados na parte superior, a prótese superior sendo feita em laboratório, então todas com um dente, a gente usa um dente que é o dente Ivoclar, que é um dente suíço. Então qual a diferença desse dente para os dentes convencionais? Esse dente ele tem 4 prensagens, então é um dente que tem todas aquelas camadas de dentina, esmalte, então ele se assemelha muito a um dente natural, né? Essa parte da gengiva, que é onde o paciente diz, mas não pode ser sem essa gengiva, a gente não pode ter essa gengiva, o dente já saindo lá de dentro. Nesses casos onde o paciente teve uma perda grande de dimensão, não tem como, pois a gente precisa fazer essa gengiva para dar suporte interno, um suporte de lábio. Se a gente colocar esse dente saindo lá de cima, lá da gengiva, quando o paciente falar, não vai nem aparecer que ele tem dente. Então a gente precisa colocar para que dê um suporte interno, para quando ele sorrir ou quando ele falar, apareça apenas os dentes. Tá? Ou então, se não ficar com essa gengiva, ficaria aquele dente alongado. Enorme, claro. Que se ele der uma gargalhada, uma coisa que apareça mais, fica até feio. Né? Então aqui um modelo sendo feito no laboratório, o modelo dos implantes, onde o laboratório vai trabalhar com essa peça. Então, novamente, os orifícios dos 6 implantes, né, a prótese. Então, a parte inferior da conexão dos 6 implantes. E aqui, então, a prótese, como ela vai ser instalada em boca. Então, você pode ver, é um dente que ele não tem uma cor só, é um dente que tem nuances, então, um pouco mais amareladinho na base, um pouco mais claro nas bordas, assim como é o nosso esmalte mesmo, né? Então a peça aqui sendo instalada em boca, né? Então, se o paciente dá uma gargalhada, não tem quem diga que essa gengiva não é a gengiva dele, apesar que aqui está com abridor. Por quê? Porque essa gengiva é toda trabalhada, ela é toda caracterizada, pintada com veias, com tudo, para que, se acaso aparecer no sorriso ou numa abertura de boca, ninguém consiga imaginar que isso não seja a gengiva do próprio paciente. Então, a gente sai de uma situação onde o paciente tinha perda de dimensão vertical, o paciente tinha poucos dentes em cima, todos desgastados pelo bruxismo que teve, por não ter os outros dentes, esses dentes da frente foram sobrecarregados por conta da alimentação, né? Tinha infecção nessa região, cistos, tudo, onde a gente limpou, curetou para colocar os implantes. A parte inferior, onde tinha toda aquela inflamação também, tá? Foi removido aqueles dentes, limpado toda essa infecção. Então, vocês podem ver também, o paciente sai de uma condição onde não conseguia mais mastigar pela mobilidade dos dentes, para uma condição de uma prótese fixa, saudável sobre implante. Aqui a nova articulação do nosso paciente, então, dentes superiores, dentes inferiores. Se vocês lembrarem da outra foto, ele batia com os dentes inferiores na gengiva superior, né? Então aqui a gente fez toda uma recuperação de dimensão, então tendo os 2 arcos agora. Lembrando que essa superior não tem a região do palato, então a boca não fica comprometido, a paladar, então a pessoa acaba tendo mesmo a possibilidade de uma reabilitação ideal. Nesse tipo de trabalho. Tá? E aqui então, mais uma vista daqueles dentes que encostavam na parte de cima, né? Como ficou essa região do paciente. O outro lado, né? Uma visão aproximada dele aberto. Aqui, nosso paciente em repouso, então antes não aparecia dente nenhum, porque estavam muito desgastados. E esse foi o sorriso dele, eu brinquei muito com ele, que agora a gente ia ter que treinar bastante sorriso, porque isso ainda foi o máximo que eu consegui, porque ele passou muitos anos sem sorrir, né? Então o paciente sai desse sorriso para esse sorriso, então isso que torna o perfil. Aqui mais uma vista para vocês verem como era o raio-x dele, então o cisto, as infecções, os dentes.
e aqui como ele ficou o raio-x com todos os implantes instalados.